Bom, estamos com a notícia de frente e agora, a partir de agora, a gente conversa via internet com o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes. Deixa eu dar bom dia aqui, já temos o governador, temos aí ele. Bom dia, governador, tudo bem? Bom, eu acho que vamos ter que ajustar com o governador, porque não estamos ouvindo o governador Mauro Mendes. Deixa eu ajustar aí, porque tem muitos assuntos para a gente tratar com o governador Mauro Mendes nesta manhã. Vamos ver se a gente já volta então com o governador para ajustar o áudio aí do governador. Vamos voltar com ele já? Vamos tentar mais uma vez para saber como tá? Tá. Bom, gente, enquanto isso, o pessoal está aqui participando, né? Pedindo para a gente questionar algumas coisas com o governador. Como eu já falei aqui, o pessoal está pedindo para falar sobre o envio do dinheiro por parte do governo federal ao estado de Mato Grosso, como tem sido essa prestação de contas, também para a gente abordar aí a alíquota dos aposentados, antecipação do 13º salário e, claro, Covid, né? Vamos falar de vacinação, de coronavírus também, esse combate aqui no estado de Mato Grosso. Tudo isso daqui a pouquinho na entrevista com o governador Mauro Mendes. Diga, Lúcio. Antes da gente retomar lá, né, o contato com o governador Mauro Mendes, que deve ser também um assunto que a gente com certeza vai abordar com ele. O Ministério Público está avaliando dados sobre divergência entre doses de vacina distribuídas e aplicadas aqui em Mato Grosso. Bom, e por que é que está avaliando? Porque é o seguinte, porque nós estamos aparecendo naquele ranking nacional, lá na lanterninha. Aliás, melhoramos bastante, né? De primeiro passamos, parece que, para o segundo lugar. Se melhorou essa posição no ranking, me avisem aqui. Me parece que, por enquanto, nós somos os vice-campeões no país do estado que está menos aplicando a vacina. Aí a Procuradoria-Geral de Justiça e a Procuradoria Especializada de Cidadania encaminharam um ofício aos promotores de justiça solicitando informações sobre as providências adotadas em seus respectivos locais de atuação para acompanhar a votação da Covid-19 e as medidas que vêm sendo adotadas pelos gestores municipais. No caso aí, os prefeitos, os secretários municipais de saúde, eles não gostam, mas é preciso deixar bem claro, eles precisam acelerar a vacinação, não é? Eles já receberam muito mais vacinas do que aplicaram. Por exemplo, incomoda, né? A mim incomoda, por exemplo. Incomoda o seguinte, ver Mato Grosso do Sul lá no topo, né? Quando não é o primeiro, é o segundo estado mais bem colocado na vacinação em todo o Brasil. E aí, lá na outra ponta, Mato Grosso na lanterninha. E aí é o seguinte, é o estado que distribui e são as prefeituras que têm a responsabilidade de aplicar a vacina. Isso precisa ser corrigido. Mas quando vai ser corrigido? Eis a pergunta, quando será corrigido, né? Deixa eu chamar aqui já a matéria, enquanto a gente ajusta aí a entrevista com o governador Mauro Mendes. Olha só, a CPI da Covid foi criada no Senado e vai investigar também como estados e municípios usaram a verba, têm usado aí a verba federal. Confira na reportagem. O presidente do Senado leu o requerimento de abertura da CPI da Covid. Rodrigo Pacheco unificou os dois pedidos de CPIs e ainda não marcou data para a instalação dos trabalhos. A comissão terá como objeto o constante do requerimento do senador Randolfo Rodrigues, acrescido do objeto do requerimento do senador Eduardo Girão. Este, portanto, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à pandemia do Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos estados, Distrito Federal e municípios. O líder do governo no Congresso pediu que a CPI só seja instalada quando todos os envolvidos na comissão estejam vacinados. Enquanto não tiver condição de funcionar com pessoas imunizadas em qualquer categoria, em qualquer profissão, que a CPI não possa funcionar presencialmente por essa questão.
O senador Eduardo Girão defendeu a ampliação do leque da investigação. Não há que se falar, repito, em investigação de governadores e prefeitos, e sim de recursos federais que podem ter sido desviados de seu propósito ou utilizados de forma superfaturada. A Secretaria-Geral do Senado explicou que o regimento interno da Casa não permite que governadores e prefeitos sejam investigados por uma comissão parlamentar de inquérito do Senado. Mas a CPI pode, por exemplo, seguir o caminho do dinheiro destinado a estados e municípios. Ao todo, são 18 integrantes, 11 titulares e 7 suplentes. O bloco dos partidos MDB, Republicanos e PP terá direito a indicar 3 senadores titulares. Os blocos do PSDB, Podemos e PSL e do DEM, PSC e PL terão 2 senadores cada, assim como o PSD. Já o bloco formado por Rede, Cidadania, PSB e PDT tem direito a indicar 1 senador. O bloco do PT e do PROS também 1. Nos bastidores, o senador Renan Calheiros já se articula para ficar com a relatoria da CPI. E Tasso Gereissati se movimenta para ocupar a presidência. Esses 2 nomes não agradam o presidente Jair Bolsonaro, que tenta emplacar pessoas mais alinhadas a ele, como o presidente do PP, por exemplo, Ciro Nogueira. Amanhã, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidirá se mantém o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, que, atendendo a um pedido de 2 senadores do Cidadania, determinou por liminar que o presidente do Senado instalasse a CPI da Covid. Em entrevista por telefone ao repórter Clébio Cavagnoli, o ministro Marco Aurélio disse acreditar que o julgamento amanhã pode perder o motivo de existir, já que o presidente do Senado abriu a CPI. Vai ficar prejudicado o mandado de segurança, porque o presidente Pacheco vai desengavetar o requerimento da minoria. Certo, ali daqui a pouco a gente volta a falar mais desse assunto. Agora vamos de novo tentar conversar com o governador Mauro Mendes. Agora sim, bom dia, governador, tudo bem? Bom dia, Nayara, tudo bem? Agora a gente ouve, tudo certo. Deixa eu começar então a falar de vacinação. Olha, o ministro Lewandowski deu prazo até o dia 28 deste mês para a Anvisa decidir sobre a Sputnik V, o Sputnik 5. O Mato Grosso tem já uma negociação de mais de 1 milhão de doses. Inclusive, o ministro disse que depois desse prazo, se a Anvisa não se manifestar, o estado do Maranhão pode aplicar a vacina. Isso abre, então, precedentes para o estado de Mato Grosso? A gente já pode ter essa aplicação da vacina no próximo mês, governador? Com certeza, Mayara. Nós temos que registrar que é lamentável a forma com que a Anvisa está conduzindo isso. Nós tivemos há poucos dias atrás, mais de uma semana atrás, uma reunião onde participou 12 governadores, estados do Nordeste, aqui do Norte, do Mato Grosso, que compramos esta vacina da Sputnik lá diretamente do fundo russo, lá na Rússia. E nós, obviamente, pedimos autorização da Anvisa e a lei fala que ela teria 3 dias, 78 horas, né, para 72 horas, para que ela pudesse se pronunciar, né, sobre o assunto. Passou-se alguns dias, nós marcamos essa reunião, a reunião foi lamentável, muita conversa, muito blá blá blá, e ao final não se resolveu nada, marcou para outro dia uma reunião. Então ficou nitidamente claro, né, uma posição de postergação. Eu não consigo entender por que a Anvisa está fazendo isso. Falta vacina no Brasil, tem milhares de pessoas morrendo todos os dias, e o mínimo que ela deveria fazer é um ato de cidadania, poder, inclusive, colaborar, né, com os brasileiros, né, adotando um rito mais rápido para liberar essas vacinas. Havendo a liberação, se Deus quiser, nós vamos, e o Mato Grosso vai, com certeza, aderir a essa liminar, se o governo federal, se a Anvisa não liberar até o dia 28. Governador Mauro Mendes, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no programa Notícia de Frente. O senhor já bateu 2 vezes na mesma tecla dizendo que a Anvisa tem até 72 horas para liberar esse imunizante da Sputnik V. Ela tem 72 horas, até onde eu sei, para imunizantes que já estão em alguns países, de certa forma, já como consagrado com uma vacina eficaz, como os Estados Unidos, Reino Unido, Japão e China. Essa vacina, ela é russa, né? E a Anvisa tem um prazo, segundo, até onde eu acompanhei, posso estar errado, de 60 dias após o pedido para
utilização emergencial desta vacina. Não estaria exatamente aí o impasse? É por isso que a Anvisa, que é uma instituição que tem mais de 200 anos, está segurando essa vacina? Não seria nesse ponto? Haroldo, você acha justo, no momento que tem milhares de brasileiros morrendo em todo o país, ficar se apegando em burocracia? Se tem 60 dias, por que não faz em 10 dias, em 15 dias? Mostra boa vontade. Se precisa ir lá na Rússia verificar o laboratório, faz uma comissão da Anvisa, pega o avião e vai para a Rússia. Não é hora de ficar se apegando, não, mas a lei diz que eu tenho 60 dias. Então vamos esperar. Quantos mil brasileiros, quantos milhares de brasileiros vão morrer nesses 60 dias por falta de uma vacina? Então não é hora de usar esse tipo de justificativa, não. Você me desculpa, mas né, se tem uma burocracia para ser cumprida, vamos cumprir. Agora, vamos ser rápido. Não precisa demorar, não. Se dá para fazer em menos tempo, eu tenho certeza que dá. Eu tenho certeza que dá. E nós estamos no meio de uma guerra contra o vírus e não é hora de ficar lendo o manual para ver o que o manual diz para poder seguir. Aí parece-me claramente que não está querendo colaborar. Eu não posso acreditar, né, mas os fatos estão levando a isso, que não está existindo uma boa vontade dela para resolver definitivamente esse problema. Governador, por falar em rapidez, né? Por falar em rapidez, incomoda muito a gente aqui de Mato Grosso ver o Estado, quando é divulgado aquele ranking nacional, lá na lanterninha, no final da fila, o último ou o penúltimo, né? No índice de vacinação. A gente sabe que quem distribui a vacina é o Estado, não é isso? Nas regionais. E aí, os municípios é que são responsáveis pela vacinação. A pergunta é a seguinte: tem alguma coisa que se pode fazer para melhorar esse índice de vacinação, que as pessoas possam ser imunizadas com mais rapidez, até porque é isso daí que vai nos livrar desse vírus, não é? Bom dia. Claro, você tem razão. Primeiro, nós temos que deixar muito claro para a população que quem aplica vacina são os municípios em todo o Brasil. São os mais de 5 mil municípios brasileiros que aplicam não só a vacina da Covid, aplicam toda e qualquer vacina. Sempre foi assim. A vacina da gripe, a vacina de febre, qualquer tipo de vacina já aplicada no Brasil, sempre é feita através da atenção básica dos municípios. Agora, aqui no estado do Mato Grosso, lamentavelmente, eu quero primeiro parabenizar as prefeituras, os prefeitos, os secretários, as equipes que estão ali na casa de 90%, 100% já da primeira dose que chegou no município aplicada. Agora, por que muitos municípios estão acima ali de 70%, 80%, 100% e tem município que está com 20%, com 30%, com 40%, com 50%? Tem alguma coisa errada. Então, o que o governo fez? Nós divulgamos o ranking, são todos dados oficiais no site do Ministério da Saúde. É lá que o município que tem 100% coloca, isso não é mandado para o Estado, e o Estado que coloca essa informação. A informação que entra diretamente no site do Ministério da Saúde é o mesmo site do Brasil inteiro. Então esse é o primeiro problema e eu tenho certeza que esses municípios que estão um pouco atrasados vão se esforçar durante a semana e vão ficar todo mundo aí na casa acima de 80% da dose que chega, porque alguns municípios chegam lá 200 doses, 300 doses. Qual a dificuldade? 500 doses, qual a dificuldade de aplicar isso em 2, 3 dias? Eu não vejo essa dificuldade. Então, eu peço o empenho dos senhores prefeitos, peço o empenho dos senhores secretários municipais de saúde para a gente resolver esse problema que incomoda muito a mim, né, e a todos os mato-grossenses ver aquela posição. Segundo, Lúcio, tem que deixar claro também que a Rede Globo, eu já mandei um ofício para eles pedindo para mudar esse critério, porque do jeito que eles divulgam lá, está errado. Porque nós não recebemos a vacina proporcional ao número de habitantes. É de acordo com a faixa etária. Ou seja, estados que têm a população mais velha estão recebendo, neste momento, mais vacina do que aqueles estados que têm a população com a faixa etária menor. E aí ele pega o conjunto de vacinados e divide para fazer aquela percentagem pela população total. Então, se nós hoje, vou dar um exemplo para ficar claro, se nós terminássemos a primeira fase, Mato Grosso vai chegar a 10%. Aplicou todas as vacinas que chegou aqui, 100%, não tem mais nenhuma. Rio Grande do Sul,
né, aplicou todas as vacinas, eles vão ter em torno de 5 pontos percentuais na nossa frente. Por quê? Porque eles receberam mais vacina lá no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem uma população nessa faixa de 60 anos para cima maior do que Mato Grosso tem. Então, eles estão recebendo mais vacina para essa faixa, porque tem mais gente velha lá no Rio Grande do Sul. E assim com vários estados. Então, esse é um problema também. Mas é o segundo problema. O primeiro problema é que muita gente ou não está vacinando ou não está registrando no sistema que fez a vacina. Governador, o senhor teve Covid-19, a sua esposa teve Covid-19, sentiram as dores, de certa forma, o desconforto gigantesco dessa doença, conhecem muito bem, in loco, o problema dela, né? O que é que o senhor tomou e por que não se fala mais no tratamento precoce desta doença, considerando o número de contaminados que nós temos aqui no estado de Mato Grosso e algumas referências em que o tratamento precoce foi utilizado no país com um certo resultado positivo, principalmente por conta de alguns médicos que defendem esse tratamento. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, Haroldo, primeiro tem que dizer o seguinte, o governo do estado de Mato Grosso, nós compramos o chamado kit para o tratamento precoce o ano passado, distribuímos isso para os municípios. Na Arena Pantanal, aqui no Centro de Triagem Covid, lá nós temos médico, nós temos teste, nós temos tomografia, nós temos o kit de remédio, mas quem dá remédio não é o governador, são os médicos. E essa história do que funciona, o que não funciona, nós temos que reconhecer que existe opinião para tudo quanto é gosto. Para tudo quanto é gosto. Eu já vi médicos famosos, renomados, importantes dizer que isso não funciona. Eu já vi médicos renomados dizendo que isso funciona. Então, a mim, governador, cabe o seguinte, tem médico que quer receitar, então está aqui o remédio aonde nós estamos atendendo, nossos hospitais têm, né, na rede do estado tem, no Centro de Triagem Covid tem, e o ano passado nós compramos e distribuímos isso para ajudar os municípios naquele momento. Então, o governo do estado, eu como governador, não vou dizer, olha, tome isso, tome aquilo. O que nós temos que fazer, se o médico quer receitar, está aqui aonde nós atendemos para que ele receite e a população receba de graça esse remédio. Agora, eu como governador e como engenheiro, eu não posso ficar emitindo opiniões se isso funciona ou não. Agora eu estou dizendo, porque eu já ouvi realmente isso, médicos importantes, famosos, defendendo os dois lados aí, que funciona, que não funciona. Até porque, né, governador, só uma observação aí para a gente mudar de assunto, até porque é o seguinte, quem deve receitar remédio é médico, né? Não é jornalista, não é pedreiro, né? Não é prefeito, não é cientista, nós não é arquiteto, não é capitão, não é general. A população, principalmente a mais carente, que não tem condição de comprar, possa ter esse remédio gratuitamente e fazer o tratamento de acordo com o diagnóstico do médico. Governador, o senhor falava agora há pouco aí dos idosos, aí remete aí a um outro questionamento. Tem uma comissão da Assembleia discutindo aí com o governo essa questão aí dos 14%, né, do desconto da Previdência. Existe a possibilidade do governo concordar em isentar os 14% de desconto da Previdência até aqueles aposentados que ganham o teto do INSS, que é em torno aí de R$ 6.400. Existe essa possibilidade, governador? Olha, Lúcio, existe uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. E a lei diz claramente que quando você tem uma receita e você vai cortar esta receita, você tem que dizer claramente de onde vai vir a nova receita para colocar no lugar daquilo ali. Então, se a Assembleia deseja fazer isso, e eu desejo, não tem problema nenhum, a gente tem que dizer claramente da onde ele vai tirar mais dinheiro para colocar no lugar desse que nós vamos estar deixando de ter a receita. Nós temos que reconhecer, Lúcio, que no estado de Mato Grosso, nós estamos falando aí, nesse caso, de pouco mais de 13 mil aposentados, que ganham um salário médio, o aposentado do estado de Mato Grosso, um salário médio de R$ 8.000. Claro que esses que nós estamos falando é que ganham abaixo do teto de R$ 6.000, pouco mais de R$ 6.000. Porém, Lúcio, nós temos 340 mil matogrossenses aposentados que ganham, aqueles que são aposentados no comércio, na indústria, o salário médio deles, que trabalha no agronegócio,
né, que trabalham nas diversas atividades econômicas de Mato Grosso, esses aposentados ganham em média R$ 1.400. Os aposentados do sistema rural, né, da proteção rural, ganham R$ 951. Então o governo ele não pode ficar olhando só para os seus servidores. E esses 340 mil matogrossenses que ganham só isso? Então nós temos que olhar que o Estado ele é feito de 3,5 milhões de cidadãos. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo servidor aposentado, pelo cidadão, mas eu tenho um que ganha até R$ 6.000 e está reclamando. E esses que ganham R$ 1.400? Então os deputados, o governo, nós temos que olhar para o conjunto dos problemas que nós temos na sociedade e não olhar só para um problema, porque se pode ser olhar para aquele problema, tem razão. Se eu pudesse, não cobrava nada de ninguém, nada. Mas e aí, como é que o governo vai pagar o salário da segurança? Como é que o governo vai comprar remédios? Como é que o governo vai fazer estrada? Agora, o que eu procuro fazer, Lúcio, todos os dias, trabalhando muito, graças a Deus, é aplicar corretamente o dinheiro público. Né? Recuperamos o estado de Mato Grosso. Era um estado que há 2 anos atrás estava quebrado. Nem salário pagava em dia, não pagava 13º, obra tudo parada no estado de Mato Grosso, e nós mudamos, graças a Deus, radicalmente essa realidade. Então, o Estado ele tem que olhar para todo mundo. Mas nós vamos dialogar com os deputados, vamos dialogar com todos, e se encontrarmos uma solução, ela poderá ser implementada. Agora, não dá para fazer aquele jogo de faz de conta. Não, quero agradar esse, agrada, e vai criando problema. Quebra o Estado, peguei um Estado praticamente quebrado há 2 anos atrás. Então, a gente tem que administrar com responsabilidade e olhando para o conjunto de problemas e para a grande maioria da população. Então, eu fiz essa comparação entre os 13 mil e poucos aposentados que eles estão defendendo e os 340 mil matogrossenses aposentados que ganham muito, muito, muito menos. Agora, governador, falando em ajuda, em auxílio, eu estou recebendo aqui diversas mensagens via WhatsApp e a gente recebe essas mensagens diariamente sobre a liberação daquela linha de crédito através do Desenvolve MT, que abrange aí uma categoria, e os microempresários. O que a gente tem recebido da população de forma geral é de que existe muita burocracia, morosidade, de que essas pessoas estão esperando já há muito tempo a liberação do crédito, mais aí de 20 dias, e foi informado para a gente que essa liberação ia sair em 10 dias. O que está acontecendo com o Desenvolve MT? Está dentro do que o senhor tinha esperado com esse aporte de crédito aí, de auxílio para essas pessoas, porque esses empresários estão precisando muito, governador, dessa ajuda nesse momento, inclusive que amplie isso. Primeiro, Nayara, eu vou verificar o que está acontecendo. Se tiver alguma falha, com certeza eu vou atuar para corrigir. É aquilo que eu digo muitas vezes para as pessoas. Gente, eu como governador, eu tenho 70 mil servidores que trabalham aí para o estado de Mato Grosso, prestando serviço nas diversas áreas de segurança, educação e tantas áreas aí do estado de Mato Grosso. Quando eu tenho tanta gente assim, eu não dou conta, obviamente, as pessoas compreendem isso, fiscalizar todo mundo. Então, o meu papel de governador eu cumpri, que foi aprovar a lei, arrumar o recurso e colocar o recurso. Daí por diante, é lá papel do presidente, da diretoria, fazer isso andar rápido. E eu vou cobrar deles que façam isso com rapidez. Baseado na sua informação, eu não tinha essa informação. Bom, perdemos o contato com o governador Mauro Mendes, ele respondia sobre o Desenvolve MT, a gente tem... Voltou? Governador, ouve a gente? Ouve a gente, governador? O senhor concluía, então, falava que... vamos voltar, então, o senhor falava que ia verificar justamente essa morosidade, essa burocracia junto ao Desenvolve MT. Pode concluir, por favor. Agora, nós temos que entender também o seguinte, nós lançamos um programa e da noite para o dia apareceram lá milhares de pessoas pedindo esse crédito. Eu tenho uma estrutura enxuta, pequena na MT Desenvolve. Eu tive que, inclusive, reduzir isso, porque é uma empresa que dava prejuízo para o cofre público, ela funciona como se fosse um banco, ela tem regras que não é o governador e nem o presidente, nem a diretoria da Desenvolve MT que cria, são regras do Banco Central. E se ela agir em desacordo com essas regras, o Banco Central manda fechar essa agência. Então, nós temos que seguir uma burocracia para concessão de crédito, igual qualquer banco segue. Se fizer diferente, Nayara, o Banco Central manda fechar a Desenvolve MT.
Então nós temos que seguir, é lamentável. E aí houve um grande número de pessoas ao mesmo tempo pedindo isso. Então eu vou ver lá se eles precisam de reforços, né, de alguma ajuda, que a gente possa melhorar a estrutura deles para acelerar um pouco. Mas nós temos que compreender isso também, que é um grande volume de pessoas pedindo ao mesmo tempo e, infelizmente, não tem jeito, não tem como, ela desenvolve MT, ela não pode conceder nenhum crédito diferente dessas regras estabelecidas pelo Banco Central. Se fizer isso, ela corre o risco de ser fechada pelo Banco Central e a diretoria responder, né, por esse erro, por esse equívoco cometido. Governador, passamos por uma pandemia em que muitas famílias estão passando muita necessidade, é do conhecimento do Executivo, sem dúvida alguma, até porque está tentando dar um auxílio de R$ 150 para essas famílias, né? O que é preciso para sensibilizar profundamente os demais poderes, né, e os grandes empresários, as grandes multinacionais desse Estado, no sentido de abrirem mão de alguma coisa para poder, inclusive de um percentual do 10º, por exemplo, para poder ajudar essas famílias? Porque eu vejo que muitas vezes o Executivo se esforça, mas nenhum governador até hoje conseguiu fazer redução de 10º, inclusive em meio a uma pandemia como essa. O que é preciso para sensibilizar estes demais poderes nesse sentido? Haroldo, primeiro o governo está fazendo a sua parte. A melhor forma de você sensibilizar o outro é fazendo a sua parte. Então, o governo do Estado de Mato Grosso está fazendo a sua parte. Nós criamos o auxílio emergencial, a princípio serão 45 milhões de reais que vão ser distribuídos em 3 parcelas. São 100 mil famílias que vão receber esse auxílio num primeiro momento. Nós vamos usar o cadastro único, que é um cadastro amplamente conhecido, que já existe, ele é feito em cada município, e isso vai alcançar os 141 municípios. Nós já mandamos a lista do CAD único para as prefeituras, pedimos para as prefeituras conferir, checar, revalidar aqueles nomes que lá estão, se aquelas pessoas não morreram, se aquelas pessoas não arrumaram emprego e não precisa mais de receber esse auxílio. E nós já recebemos, ontem eu confirmei isso com a secretária Rosa Maria de Assistência Social. A minha esposa Virgínia, ela me cobra isso muito, ela tem uma preocupação gigante com essa área social, né, e faz sempre uma atuação muito forte nesse sentido. E nós já estamos, neste momento, emitindo os cartões e nos próximos dias vamos começar a distribuição junto com as prefeituras desses cartões. Em breve, ainda nos próximos dias, próxima semana, nós vamos carregar este recurso, R$ 150. Isso ajuda na segurança alimentar, comprar uma cesta básica de boa qualidade. Isso vai ser gasto, inclusive, nos 141 municípios do Estado de Mato Grosso. Agora, nós temos que dizer que, pelo menos, a Assembleia Legislativa, ela abriu mão de 10 milhões de reais para ajudar neste programa de assistência. O governo está colocando 35 milhões de reais dos seus recursos e a Assembleia abriu mão de 10 milhões de reais, né, para poder aplicar neste programa de assistência emergencial. Governador, vamos tratar de um assunto agora que movimenta o cenário político lá de Brasília, mas com um enfoque local. Os 3 senadores aqui de Mato Grosso, o Wellington Fagundes, né, que não é seu aliado, mas também não faz assim uma oposição ferrenha. O Wellington Fagundes, Jaime Campos e Carlos Favaro não assinaram aquela CPI que proposta pelo senador Randolfo Rodrigues, que tinha como objetivo investigar as ações e as omissões do governo federal. Essa CPI eles não assinaram, eles assinaram a outra, né? A outra lá que estendia a investigação para os governos estaduais e as prefeituras municipais. Eu queria saber qual é a opinião do governador Mauro Mendes sobre a postura dos senadores de Mato Grosso, especialmente daqueles que são aliados do governo estadual. Lúcio, primeiro, da minha parte, não tem problema nenhum, né? Eu tenho muita tranquilidade, a consciência é tranquila todos os dias, né? Eu nunca pedi para ninguém fazer nada de errado, nunca mandei ninguém fazer nada de errado, e se eu sei que alguém fez alguma coisa ilegal, pode ter certeza que eu tomo providências dentro do governo. Então, se vai investigar, se não vai investigar, para mim não tem problema nenhum, pode investigar.
Senado, Ministério Público Estadual, Federal, é bem-vindo todo e qualquer tipo de fiscalização. E eu falo que é bem-vindo porque eu, como governador, não dou conta de fiscalizar tanta gente que tem atribuições importantes no Estado. Se eu fosse ficar, eu teria que ser 1000 governadores para estar ao lado de 1000 lugares diferentes, onde tem gente comprando, onde tem gente pagando. Isso é feito de forma descentralizada em muitas áreas do governo. Então, qualquer fiscalização, ela é bem-vinda. Eu não tenho nada, me consultaram sobre isso. Eu disse, gente, quer fiscalizar? Pode fiscalizar. Agora, o que me parece, né, Lúcio, que isso lá em Brasília, né, que era uma CPI para uma coisa, agora está mudando essa CPI para outra coisa. Cara, isso daí, né, do jeito que as coisas são lá em Brasília, não sei não como é que isso vai acabar, é perigoso não acabar em nada. Mas que pode fiscalizar, não tem problema nenhum, fiscalize os estados, fiscalize todos os municípios, fiscalize todas as capitais. Né? Nós temos lá prontinho já, Lúcio, uma prestação de conta de tudo que nós gastamos na saúde, nesta área do Covid, por exemplo. Eu aproveito aqui a oportunidade para falar, Lúcio, sobre um fake news monstruoso que roda aí pela internet, dizendo que o governo federal mandou para Mato Grosso 20 bilhões. Mentira descarada desse fake news que roda pela internet. Nós temos, inclusive, um documento que nós recebemos oficialmente do Ministério da Economia, dizendo que Mato Grosso recebeu 5 bilhões, tudo. Pegar FEX, pegar auxílio para Covid, o dinheiro que o Estado obrigatoriamente tem que receber da União, tudo, 100%, tudo que o governo federal mandou para Mato Grosso, o governo do Estado de Mato Grosso, em 2020, dá 5 bilhões 044 milhões de reais. Então, Lúcio, nós estamos muito tranquilos com relação a isso, pode investigar, não tem problema nenhum assinar, nós estamos muito tranquilos com relação àquilo que nós estamos fazendo aqui no Estado de Mato Grosso. Governador Mauro Mendes, atrasado, mas vai funcionar. Parabéns, você fez aniversário outro dia, do signo de Áries, assim como o prefeito Emanuel Pinheiro também é do signo de Áries. 2 arianos, né? A pergunta é a seguinte, em nome da sociedade cuiabana, quando é que vocês dois vão se entender para que realmente nós possamos ter aí um alinhamento de ações eficazes em prol da melhoria da qualidade de vida das nossas pessoas? Só para complementar a pergunta do Haroldo, governador, o prefeito Emanuel Pinheiro falou, olha, eu até iria conversar com o governador Mauro Mendes, se fosse resolver alguma coisa, eu tomava um remedinho e ia lá falar com ele. O senhor ia também, para conversar com ele, o senhor também tem que tomar um remedinho ou não, governador? Não preciso tomar remedinho não, Lúcio. Né? Eu sou um cara muito profissional, eu estou na política por amor, eu estou na política para fazer o bem, né? Eu não vim na política para ganhar dinheiro, eu não vim na política a não ser, né, por amor, por acreditar, né, naquilo que eu sempre acreditei que é possível fazer diferente, dar retorno para a sociedade. E estou demonstrando isso, demonstrei isso na Prefeitura de Cuiabá, graças a Deus estamos demonstrando isso no Estado, estamos trabalhando muito com seriedade, recuperamos o Estado de Mato Grosso, pegamos há 2 anos atrás um Estado quebrado, que nem salário conseguia pagar direito, e hoje nós temos um Estado que está totalmente adimplente, que paga corretamente seus fornecedores, seus servidores, que está fazendo o maior pacote de obras da história desse Estado. Estamos investindo 15% da nossa receita. Isso nunca aconteceu no Estado de Mato Grosso. Temos obras na saúde, na infraestrutura, em todo o Estado de Mato Grosso. E é isso que me move na política. Então, eu não quero aqui ficar polemizando, né? Nunca fiquei atacando o prefeito A, nem B, nem C. Agora, quando eu vejo alguma coisa errada, Lúcio, né, vai dizer para mim que não está errado hoje. Campo Grande tem 60 postos de vacinação. Cuiabá tem um, agora parece que abriu 2, eu não sei. Ontem eu passei ali no SESI Papa, na hora do almoço, tinha uma fila lá, tinha mais de 1000 carros na fila, porque estava uma avenida inteira, eu passei por ela, dobrava a avenida, dobrava outra esquina, carro na fila para poder vacinar. Gente, tem cidade do interior que tem 5, 6, 7 postos de vacinação. A cidade é pequenininha, muito menor do que Cuiabá. Como é que eu fico calado com isso, né? Então, isso dói na população e dói em mim. Dói na população ver velhinhos ali na fila, como vocês viram, mostraram nas imagens. Então, assim, é só isso. Tirando isso, se ele quiser lá hoje sentar comigo,
eu o recebo, não preciso tomar remedinho. Agora, eu serei sempre um governador que, quando eu ver qualquer coisa errada, e aqui em Cuiabá é a cidade que eu fui prefeito, é a cidade que eu vivo, que eu moro. Provavelmente tenha problemas em muitas cidades de Mato Grosso, mas esses problemas às vezes não chegam até mim, porque eu não moro lá, eu não vivo lá, as pessoas que estão próximas de mim não estão vendo esses problemas e elas me contam, e isso me deixa um pouco chateado, né? Isso atrapalha uma relação que trabalharia com qualquer um. Mas, independente disso, Lúcio, sento com o prefeito a qualquer momento. Se ele me pedir uma audiência hoje, ele terá audiência e não vai precisar tomar remedinho, porque eu trato isso. Primeiro, faço política com amor, faço política para o bem. E se for para o bem de Cuiabá, para o bem de Mato Grosso, eu sento com qualquer pessoa e faço aquilo que é melhor para a população do nosso estado. Certo, governador. Tinha muitas perguntas para a gente fazer, mas o tempo é curto. Acho que o senhor tem que vir mais nos nossos telejornais e lá na rádio também, viu? A gente está pedindo um tempão para a gente poder conversar de outros assuntos. Cobrando no ar, né? Estou cobrando no ar, aproveitando. Também. Governador, obrigada, viu? Obrigada por participar aqui do A Notícia de Frente nesta manhã. Obrigado. Obrigado, Nayara, obrigado, Lúcio, obrigado, Haroldo, obrigado a todos aqueles que nos acompanharam no Notícia de Frente. E pedir, gente, finalizando aqui essa oportunidade, nós conversarmos um pouquinho, pedir à população de Mato Grosso que tome cuidado, pelo amor de Deus, tome cuidado, pelo amor da sua família, de quem você gosta, né, de quem você ama. Não dá para brincar com essa história do Covid. Já teve gente que foi vacinado, não deu tempo de gerar imunidade, né, porque demora, às vezes, cada organismo, cada ser humano reage de um jeito, e a pessoa, mesmo depois de vacinado, já teve gente que foi contaminado, a doença veio muito forte e ele acabou vindo a óbito. Então, é hora ainda de manter os nossos cuidados, eu peço muito isso. É lamentável, Mato Grosso é hoje um dos estados, Nayara, Lúcio, Haroldo, você deve saber isso, que tem o menor índice de isolamento social. Ou seja, tem o maior volume de pessoas circulando, a vida está normal. Eu tive esse final de semana em São Paulo, né, estava quase tudo fechado. Algumas cidades aí do Brasil, estados, fechou, porque o vírus ele circula com as pessoas. Ele não circula pelo ar sozinho, ele circula aqui, ó, na nossa boca, do nosso nariz. Então, se a gente diminui essa circulação, se você tem que trabalhar, vamos trabalhar. É importante trabalhar, mas não vamos baixar a guarda. No final de semana, vamos evitar aglomerações. Isso vai ajudar a salvar a sua vida e a vida de muita gente que você gosta, que você ama, que pode estar perto de você. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos continuar trabalhando aqui. E muito obrigado, mais uma vez, a Notícia de Frente por essa oportunidade. Só te fazer uma pergunta, se o senhor puder responder rapidinho. Vai ter a antecipação do 13º? O pessoal está perguntando. O governo está estudando isso, Nayara, até como uma forma de injetar mais recursos na economia, porque quando o governo coloca esses recursos, nós já estamos com um estudo em andamento, é muito provável que a gente faça assim, agora no mês de abril ou no mês de maio, essa antecipação. Eu já determinei ao secretário Rogério Galo que faça esse estudo, né, de quanto seria, como seria, para que nós possamos injetar mais dinheiro na economia. Isso ativa o comércio, isso movimenta, né, muitos segmentos nos 141 municípios de Mato Grosso, e o governo já está com esse estudo em andamento e, se Deus quiser, em breve isso chega na minha mão para tomar a decisão, mas a nossa vontade é fazer isso sim. Certo. Obrigada, governador, mais uma vez. Gente, vamos para um breve intervalo então. Na volta tem mais A Notícia de Frente.